Bom dia, meus irmãos, graça e paz, irmão Alessandro, mais um devocional, em nome de Jesus. Vamos à palavra do Senhor, que se encontra aqui no livro de Neemias, capítulo 6, só alguns versículos, também bastante conhecido, que diz assim: sucedeu mais que, ouvindo Sanbalate e Tobias de Gesem, o arábio, e o resto do inimigo que tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até o tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congregamo-nos juntamente na aldeia do vale de Ono. Porém tentaram fazer-me mal. E enviei mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque se eu descer, cessaria essa obra, enquanto eu deixar e for ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, da mesma maneira lhe respondi. Então Sanbalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou um moço com uma carta aberta em suas mãos, no qual estava escrito entre as gentes: se ouviu a Gesem dizer que tu e os judeus tentais voltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás reis deles segundo estas palavras. Só até aqui, meu irmão? Palavra, aqui no livro de Neemias, capítulo 6, que fala aos nossos corações dessa manhã, Nós vemos aqui um grande homem de Deus, um sacerdote, um homem que agora está diante de uma situação muito forte, diante de vamos dizer assim, de um dilema, Mas o que eu aprendo aqui com Neemias, diante dessa situação, dos seus acusadores, de pessoas que queriam deixar ele, intimidar ele, queria até mesmo fazer ele parar, mas ele não abaixou sua cabeça diante dessa adversidade. Neemias agora ele tem uma grande tarefa, Ele recebe uma notícia. Ele recebe uma notícia dos seus irmãos. Ele recebe uma notícia dos seus irmãos que os muros de Jerusalém estava destruída, ela tinha sido queimada, os muros tinham sido queimados, as portas tinham sido derribadas. E Neemias ele faz uma coisa que poucos de nós talvez faria. Neemias ele se entristece muito com aquela notícia que deram para ele os seus irmãos, e os judeus deram para ele. Ele faz uma coisa que nós devemos fazer quando nós recebemos uma notícia ruim, A primeira coisa que Neemias fez foi orar ao Senhor. E nessa oração, Neemias ele pede perdão a Deus por tudo que o povo tinha feito, até mesmo pelos seus pais, enfim. E ele se entristece com essa notícia, mas ele se levanta e ele pede a Deus sabedoria para falar com o rei, porque ele era copeiro. Então ele pede sabedoria a Deus, ele pede a Deus que Deus fosse com ele, porque ele coloca no seu coração o desejo de edificar aquele muro, de refazer aquele muro, porque o muro ele tinha sido fendido, as portas tinham sido queimadas,
né? E essa notícia é muito triste, muito triste. O povo estava moribundo, o povo estava desanimado, não queria mais, as pessoas não queriam mais nada. Essa era a situação de Jerusalém, né? E agora ele está diante de uma tarefa gigantesca, que era reconstruir o muro que tinha sido derribado. Os irmãos têm uma ideia, esse muro, ele tinha mais ou menos de 2 a 2,5 quilômetros. E Neemias, ele tinha essa tarefa de reconstruir esse muro. Porém, ele tinha agora que pedir ao seu Senhor que o liberasse para fazer tal serviço, tal tarefa, né? E é interessante que quando Neemias ele vai diante do rei, né? Ele ora o Senhor primeiro, ele faz tudo certinho. Ele era um copeiro, então ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que experimentar primeiro todas as bebidas que ia para o rei. E assim ele fez. Quando ele estava na presença do rei, ele pegou o vinho, experimentou o vinho e deu para o rei. E lembrando, meus irmãos, que um copeiro, ele não poderia se apresentar diante do rei triste, com o semblante caído. Mas foi essa estratégia que Neemias teve diante do rei, né? Foi isso que Deus colocou no coração de Neemias, e Deus honrou Neemias. Tanto é que o rei percebe que ele está triste e pergunta para ele: Neemias, vejo que o seu semblante está triste, você está triste, por que você está triste? E ele explica para o rei a situação da sua cidade, que estava toda destruída, a fogo, os muros destruídos, a fogo, as portas todas derribadas. Então, como que poderia ele estar alegre diante do rei, se ele estava nessa situação? E o rei olhou para ele e falou para ele: Neemias, você quer me pedir alguma coisa? E ele falou: sim, rei, que eu vá e reconstrua o muro, que eu reedifique o muro. E o rei assim autorizou que ele fosse para a cidade de Jerusalém. E Neemias, ele foi mais ousado. Ele falou para o rei o seguinte: Senhor, faz uma carta, dê uma carta, sela, autoriza para mim certo, porque eu posso ser impedido durante esse caminho até Jerusalém. E assim o rei fez, deu a ele essa carta. Irmão, nós vemos aí nisso tudo que Deus estava no controle, porque a partir do momento que Neemias se pôs a orar, a partir do momento que Neemias se pôs à disposição, a partir do momento que Neemias ele colocou no seu coração, veja bem, ele botou no seu coração em reconstruir as muralhas, Deus honrou Neemias. E Neemias, ele agora já está em Jerusalém, ele conseguiu chegar em Jerusalém, e agora ele está diante de outra situação. Ele agora tem algumas pessoas que querem colocar ele para baixo, não querem deixar ele construir os muros de Jerusalém. Essas pessoas um se chama Sabalate, tem o Tobias e Gesem. Então essas pessoas não queriam que ele fizesse isso, porque o inimigo de nossas almas, ele quer nos intimidar, ele quer intimidar você. Você vê que quando Neemias está fazendo a obra, o inimigo começa a dizer para ele, a falar mal dele, a amedrontar ele, a desanimar ele, desacreditar nele naquilo que ele estava fazendo. E ele diz: se eu descer, cessaria essa obra. Eu não posso descer, né? Lembrando os irmãos que Jerusalém ficava no alto, abaixo ficava a torre, mais acima o templo, mais acima ainda o palácio, e mais acima ainda a cidade de Davi. E o muro cortava toda essa cidade. A tarefa de Neemias era reconstruir
aquela muralha. E veio junto com ele, estava junto com ele, Esdras, que estava reconstruindo também o templo também estava danificado, a casa do Senhor estava danificada, então eles tinham uma grande obra, e a estratégia do inimigo era te intimidar, a estratégia do inimigo era intimidar Neemias, intimidar Esdras, intimidar todos os sacerdotes, todos os levitas da casa do Senhor. Porém, Neemias, um grande estrategista, também sacerdote da casa do Senhor, Neemias, ele não se curva diante dessa situação. Neemias, aqui diz, aqui no texto, tem um texto aqui que eu não sei onde está aqui agora, mas diz que eles trabalhavam com uma mão eles trabalhavam, e com outra eles colocavam a arma, a espada, a lança em suas mãos, e vigiava dia e noite, e o inimigo temeu por isso. E Neemias foi mais do que vencedor, junto com todos eles, porque Neemias fez uma grande diferença naquele lugar, né, meus irmãos? Então eu queria deixar nesse devocional, nesta manhã, não deixe o inimigo te intimidar você, intimidar a tua família, intimidar onde você está no teu trabalho. Não deixa o inimigo te intimidar no ministério que Deus te deu, não deixa o inimigo te intimidar naquilo que Ele colocou no seu coração em fazer, porque Deus é maior, e a palavra de Deus diz que operando Deus, quem impedirá? Amém? Então fica essa palavra, vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, ó Deus, nesta manhã, aqui na igreja, junto com meus irmãos, com minhas irmãs, ó Deus, eu te louvo, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, pela tua palavra aqui falando sobre Neemias, pela ousadia de Neemias, ó Deus, pela atitude de Neemias, ele não deixou ser intimidado pelo inimigo, ó Deus, que queria fazer mal sobre ele, sobre Jerusalém. Ó Deus, e que o Senhor possa estar sempre, Senhor, nos capacitando para a tua obra, colocando, Senhor, em nossos corações o desejo, Senhor, de fazer a obra do Senhor sem se deixar ser intimidado. Eu quero, ó Deus, abençoar os meus irmãos, e em nome de Jesus eu te agradeço pela esta manhã. Amém e amém.